Bom, hoje nós vamos falar, ou melhor, dar continuidade ao restante da obrigação solidária ativa e vamos falar então da prestação convertida em perdas e danos com juros e logo após falaremos a respeito da solidariedade passiva, tá? Então vamos lá, Adriana, quando é que ocorre essa prestação convertida em perdas e danos? Eu tenho que lembrar o seguinte: vamos usar o exemplo da obrigação de fazer uma obra, né? Ocorrendo o inadimplemento dessa obrigação por culpa do devedor, ela se transforma em perdas e danos, de acordo com o artigo 248, e a solidariedade originária subsiste, aplicando-se todas as normas referentes à solidariedade, né? Então, podendo qualquer dos credores, então, cobrar do devedor a integridade das normas das perdas e danos, em que se transmutou a prestação originária. Então, sobrevindo os juros em mora, todos os credores têm o mesmo direito sobre eles, uma vez que os juros de mora são acessórios do meu principal. Então, ocorrendo o não pagamento por um dos cocredores, né, os demais terão que pagar o equivalente à sua parte, embora pelas perdas e danos só responda o culpado, tá? Isso vai estar no artigo 279. Bom, tal fato ele não ocorrerá com a indivisibilidade, que cessará se houver tal transformação. Isso aí nós temos no artigo 263, passando então a ter natureza pecuniária, ou seja, tornar-se-á uma obrigação divisível, uma vez que o pagamento ele consistirá numa soma em dinheiro e cada devedor responderá apenas pela sua quota parte, ok? Adriana, mas e a respeito da responsabilidade do credor que recebeu ou remitiu a dívida? Né? Isso aí nós vamos encontrar no artigo 272. O que ele fala? Nesse caso, o credor que receber a dívida, seja por pagamento, seja por remissão, seja por novação, seja por compensação, seja por transação ou pela confusão, ele ficará responsável perante os outros credores pela parte que lhe caiba, tá? Então, as formas extintivas acima apresentadas, a remissão, novação, etc., quando ocorrerem na obrigação divisível, não oferecem problema, porque, limitado o direito do credor de receber prorata, a extinção ela opera apenas quanto a cada cota parte, subsistindo então em relação aos demais. Perfeito? Então, o que eu tenho aqui? Que ocorrendo a obrigação indivisível, existe então duas correntes. A primeira diz que o devedor ele ficará inteiramente liberado, mas o credor que o liberou pela remissão ou que dele recebeu a dívida por qualquer forma, responderá junto aos demais, pois se há a representação, esta vigora sempre, sendo que os sujeitos da obrigação procedem em todos os casos na qualidade de mandatários, ok? E a segunda corrente fala o quê? Que a relação obrigacional ela não se extingue pela remissão feita por um deles, e os demais credores eles têm o direito de exigir o pagamento, restituindo, porém em dinheiro, né, ao devedor a cota correspondente ao remitente. Lá no artigo 262 você encontra isso. Isso porque não se pode admitir o mandato senão aos atos úteis do grupo, pois não se compreenderia uma presunção de mandato, né, no caso,
contra os interesses do mandante. Então, o pagamento utilizado no texto do artigo, ele é feito de forma genérica e não apenas de forma direta, ele não é direcionado, ok? Aí, quanto à mora do devedor, Adriana, o que acontece? Bom, a recusa de um só, que seja dos credores, fará com que todos, escutem, todos, incorram em mora acipiente. Perfeito? Bom, então agora nós vamos passar a falar da solidariedade passiva. A solidariedade passiva, eu posso dizer que ela existe quando a solidariedade ocorre entre os devedores. Então, é a solidariedade de diversos devedores em uma mesma obrigação, de maneira que qualquer deles é obrigado à dívida toda, como se fosse um único devedor. Então, entretanto, não implica a concentração do débito, já que se o escolhido não satisfizer a prestação, o credor terá o direito de se voltar contra os demais conjunta ou isoladamente. Beleza? Então, o devedor, para quitar o débito, ele deve consultar os demais codevedores para garantir que o mesmo não foi pago e, pagando, deve notificá-los de tal. Perfeito? Então, são 3 os requisitos essenciais à caracterização da solidariedade passiva. O primeiro, multiplicidade de devedores. O segundo, a unidade da prestação. E a terceira, a vontade das partes de tornar solidária a obrigação ou disposição de lei. Então, é requisito essencial a qualquer obrigação solidária. Perfeito, gente? Então, as obrigações solidárias passivas, elas podem ser constituídas, olha só, por lei, convenção ou por testamento. Lembrem que é contrário da ativa. A ativa só pode ser constituída por convenção ou por testamento, ok? Bom, e o direito do credor de cobrar a dívida de qualquer um dos devedores. Como é que fica essa situação? Isso aí está lá no artigo 275. Bom, a gente tem que entender que é como se todos os obrigados fossem um só devedor. Cada um, indistinta e isoladamente, responde pela totalidade da dívida. Então, ao credor assiste o direito de exigir de um ou de algum dos mais outros devedores solidários a prestação da obrigação, o que fará da melhor forma que ele prover, claro, né, gente? Podendo, inclusive, o quê? Escolher um ou alguns dos devedores e exigir pagamento integral ou parcial. Então, mantém-se a solidariedade de todos os devedores pelo restante da dívida quando esta tiver sido recebida em parte por um só dos credores. Adriana, mas o que acontece se morrer o devedor solidário que deixa herdeiros? E deixar herdeiros. Aí nós temos que seguir o que está no artigo 277. E entendendo esse artigo, a gente tem que entender o quê? Que tal como se sucede com os direitos, também as obrigações do decujus se transmitem aos herdeiros em conjunto e não apenas um isoladamente, tá? Então, para exigir o pagamento da dívida total, o credor ele deverá acionar conjuntamente todos os herdeiros, pois a solidariedade passiva transferiu-se a eles em conjunto
e não a cada um isoladamente. Vindo eles conjuntamente a efetuarem o pagamento da totalidade da dívida, podem também conjuntamente valer-se do direito de regresso contra os outros devedores solidários para haver-lhe sua cota no débito por eles pago. Então respondem, portanto, a gente tem que entender isso, os herdeiros pela dívida, ou melhor, pelas dívidas do falecido, tão somente pela cota correspondente ao seu quinhão hereditário. Em relação a cada um deles, fragmenta-se a dívida e se divide. Divisível, porém, quando a obrigação for indivisível, os herdeiros reunidos são considerados como um devedor solidário em relação aos demais co-devedores. Ok, gente? Por hoje é só. Grande abraço para vocês. Até semana que vem.